Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Olha, estão deixando o Verstappen sonhar. Não estão assim. Olha, o campeonato que chegou a estar com 104 pontos de vantagem para o Oscar Piastri está correndo risco de ir para o México com uma vantagem inferior a 40. Isso é aterrorizante. E eu acho que o Piastri está claramente sentindo a pressão. Mais uma classificação fraquíssima do piloto australiano. Ele até tinha ido melhor lá em Singapura que o Norris, né? Mas o Norris, no mínimo, fez o básico, né? Não vou dizer que ele fez o super trabalho, assim, porque ele ainda ficou longe do Max, né? Mas a questão é que ele ficou em segundo lugar, né? Tipo, não foi uma volta perfeita, mas conseguiu o segundo tempo. E o Piastri largando em sexto. Se mantém as posições, né? Tipo, você tem 25 pontos para o Max Verstappen e 8 para o Oscar Piastri. Então a desvantagem de 17. 55, que é a desvantagem atual do Verstappen para o Piastri. Menos 17, você está falando de uma vantagem indo para 38 pontos. 38 pontos, faltando 5 corridas, gente. Assim, o Verstappen começa a ter uma chance de ser campeão, né? Em condições que ficam cada vez menos exigentes, né? Óbvio, o Piastri pode acabar recuperando posições amanhã? Pode, mas, assim, ele não tá com carros fáceis de ultrapassar à frente dele, né? Ainda vai largar com o Antonelli atrás, né? Mas pare para pensar, tem duas Ferraris à frente dele, tem a Mercedes do Russell, nenhum desses vai entregar a posição com facilidade. E mesmo que ele consiga recuperar para um terceiro lugar, o que eu não acho fácil, entende? Ele ainda estaria perdendo 10 pontos para o Max e aí a vantagem cairia para 45. Então, o campeonato está ficando cada vez mais perigoso e olha, essa classificação ainda mais vantagem para o Max está indicando que eles estão achando cada vez mais o carro, né? Não sei como vai funcionar a corrida amanhã. Não deu nem para ver o ritmo da McLaren hoje, né? A McLaren sempre teve o melhor ritmo de corrida, mas o quão melhor é? Dá para superar o Max em pista? E ele tá dando chance pro Norris, gente. Porque, supondo, Norris em segundo, Piastri em sexto, são 8 pontos a menos. E aí a vantagem, que era de 22, ela vai cair para 14. Norris em primeiro e Piastri em terceiro, vamos colocar essa possibilidade, a vantagem cai para 12. Então, assim, o campeonato está ficando muito vivo e um campeonato que era altamente desinteressante começa a ficar muito aberto porque a Red Bull conseguiu achar boas soluções, conseguiu encontrar o carro e a gente está vendo o Max Verstappen fazendo valer tipo, a superioridade dele como um piloto, né? É um carro que talvez seja nota 7, mas é um piloto nota 10, né? E eu acho que isso é uma combinação melhor do que carros nota 10 e pilotos nota 7. E tá difícil achar que a McLaren hoje está se mostrando um carro nota 10, porque claramente se denota ali uma situação de desconforto da McLaren devido à situação que eles estão agora, né? Porque tá cada vez maior a sombra que o Verstappen vai fazendo em cima desses pilotos, né? Tá ficando maior e aquele negócio, o direito ao erro tá cada vez menor, né? E agora, como é que vai ser isso? E a gente vê hoje uma performance do Max Verstappen que ela é realmente impressionante. Mais uma vez, uma pole que ele nem precisou fazer a segunda tentativa, não porque não queria, mas porque a Red Bull soltou ele extremamente tarde, né? Se eu dasse um pouco mais cedo, ele faria a volta dele, né? Mas não foi o caso, né? Ele não conseguiu abrir a volta, mas ainda assim, o 32,5 dele foi realmente impressionante, né? Tão impressionante que os outros carros não foram capazes de igualar. E assim, né? Antes de falar da graça, a gente tem que falar da desgraça, né? No Q1 ficou de fora o Rajak bateu, e bateu feio, né? É aquela sequência de SC bem traiçoeira, se você tem uma escapada muito forte, não tem tempo de recuperar. Albon de fora, tinha passado, mas a volta foi deletada por extrapolar limites de pista. A mesma coisa por Stroll, extrapolou limites de pista, teve a volta deletada. Esteban Ocon em 17º e o Gabriel Bortoleto, uma performance que não foi boa, né? O fim de semana todo do Bortoleto foi ruim. Essa é a verdade, não dá pra gente esconder ela. O Bortoleto andou mal nesse fim de semana, não se encontrou com o carro, ele mesmo fala isso, né? E assim, avançando para o Q2, mas ficando lá, Franco Colapinto e Pierre Gasly, a dupla da Alpine, não conseguiu performar, né? O carro também muito fraco. O Tsunoda em 13º, né? Tipo, a gente não tá surpreso mais com as performances do Tsunoda, né? Muito aquém daquilo que a Red Bull precisa. O segundo carro da Red Bull é ruim? Assim, no sentido de não se adequar às características de pilotos normais, né? Tipo, normais eu quero dizer entre qualidade, mas pelo estilo de tocada, né? O Tsunoda não tem o estilo kartista do Max Verstappen e não se encaixa com esse carro.
mas ele também não tem a menor tato para conseguir superar essas adversidades e emplacar bons resultados. Não à toa ele somou 20 pontos na Red Bull, é muito, né? O Liam Lawson em 12º, né? Uma performance também muito brilhante por parte do Lawson, né? Ficou em 12º, achei pouco, não fez uma boa volta no Q2. O Hülkenberg em 11º com um gosto amargo, né? Depois de ter feito a classificação dos sonhos, né? Lá na sprint, dessa vez não conseguiu tirar muito, né? Da Sauber. E assim, o Alonso sempre ilude com a Aston Martin, sempre tem uma volta fantástica nos treinos livres, chega na classificação e se suou para ficar na 10ª posição, ficou em 10º, não fez um bom segundo setor. Se ele tivesse ido 2 décimos mais rápidos do segundo setor, eu diria que acabou errando, ele já tinha feito 2 décimos mais rápido antes, e teria largado em 6º à frente do Piastri. Então assim, esse é o tamanho do dano, né, que foi a volta do Alonso, aquele erro. O Carlos Sainz em 9º, é uma volta boa aí para o carro da Williams. Oliver Bergman em 8º, é uma boa volta também. E aí o pelotão da frente, né, que a gente pode chamar a elite, né? Kimi Antonelli em 7º, decepcionado com a volta dele, poderia ter feito melhor. Ficou a 30 milésimos de superar o Piastri, que nem na casa de 32 conseguiu andar. A volta fraquíssima do Piastri, mais de meio segundo atrás do Verstappen. O Lewis Hamilton em 5º, achei que ele ia fazer mais, mas ainda assim, 5º lugar está longe de ser ruim. A Ferrari bem melhor do que mostrou-se anteriormente. Russell na 4ª posição, achei que também podia ter tirado um pouquinho mais, mas uma boa volta. Leclerc em 3º, uma volta brilhante, né? O Charles Leclerc em classificação é brilhante. E olha, o Lando Norris superou o Leclerc por 6 milésimos. Ele conseguiu tirar a melhor terceira parcial de todos, que não fez uma super primeira parcial. Ele tinha ido mais lento na segunda. Então assim, não foi uma grande volta do Norris no geral, mas ele foi muito bem na terceira parcial e se recuperou, porque senão ele podia largar em 4º e se tivesse feito a mesma parcial que tinha feito antes, ele largava em 5º. Então, assim, a McLaren seria a terceira fila, né? E para superar Hamilton, Russell e Leclerc seria difícil, porque esses caras não iam dar nada de graça e não vão dar nada de graça, né? E a gente teve ali, tipo assim, o Lando Norris salvando esse segundo lugar, e agora fica aquela questão, o que ele vai fazer para atacar o Verstappen? Porque hoje a largada dele foi ruim, ele não conseguiu pressionar o Verstappen em nada, e agora fica a questão, será que ele larga bem amanhã? Se ele vencer essa corrida, eles colocam numa posição muito boa para tentar no campeonato ali, tipo, ameaçar ainda mais o Piastri, colocar mais pressão no australiano, que já está mostrando que não está reagindo bem, que não está preparado para andar sob pressão. E olha que a gente nem chegou nas últimas 5 corridas, a gente não chegou em Interlagos, né? Que Interlagos é uma prova de fogo, né? Pista que pode chover, que pode trazer condições adversas, né? E assim, a gente vai entrar também em Las Vegas. Las Vegas é uma pista muito difícil, não tem margem para erro. Você anda com uma asa muito pequena e muros muito próximos. Aí vai ter também a classificação, vai ter o Qatar. O Qatar é físico pra caramba, a pista extremamente técnica, muito brutal. E é claro, a gente tem a corrida de Abu Dhabi, né? E Abu Dhabi não é fácil de ultrapassar, não é uma pista assim tão perigosa para termos de muros. Eles estão próximos em alguns lugares, mas eles conseguem lidar muito melhor com Abu Dhabi do que, por exemplo, Las Vegas. Tem a altitude do México. É muito incógnita para esse carro da McLaren. Eu estou muito curioso para ver como eles vão performar nessas provas, porque os indícios não são os melhores. Então, vamos ver. Mas assim, o Lando Norris é assim, ele tem que guardar esse segundo lugar. Ele não pode permitir uma largada ruim. Se ele largar ruim e cair no grid, olha, é difícil recuperar a posição das duas Ferraris, da Mercedes, do Russell. Eles não vão vender barato. Eles não querem vender barato isso para eles. Então, assim, eu olho para essa situação e penso, né? O Max Verstappen, se ele repetir a largada que fez hoje, ele caminha a vitória. Ele é bem mais piloto do que o Norris. Ele consegue se defender bem com o carro que tem hoje. E assim, ano passado, com um carro que era pior em comparação à McLaren, o Verstappen deu conta de se defender. E agora, com um carro que parece assim, mais competitivo, não vou dizer que é melhor, mas é mais competitivo, né? A tendência é que ele consiga lutar. E pelo visto, os ajustes feitos dão ao Verstappen um pouquinho mais de margem para ele conseguir andar bem na corrida. Então, curioso para ver o que vai acontecer, mas fato é, a Fórmula 1 entra nos Estados Unidos num GP muito chave, porque Max Verstappen está tirando vantagem para Oscar Piastri, a vantagem que outrora já foi de 104 pontos, agora é de 55, ele já tirou quase 50 pontos nas últimas 4 corridas, e agora a gente tem uma corrida que é muito favorável ao Verstappen até o momento. O Verstappen é o cara que está com a faca e o queijo na mão e ele pode ver essa vantagem cair para menos de 40. Chegando em 38 pontos a vantagem, isso supondo que o Piastri chegue em sexto. Imagina se ele abandona de novo e o Verstappen vence. A vantagem cai para 30. E em 30, o Verstappen só com mais uma vitória já coloca
a margem do campeonato em menos de uma corrida. Então, assim, tá ficando muito perigoso para o Oscar Piastri. Tá começando a ficar muito apertado e a gente já está começando a ver a possibilidade do Max Verstappen colocar esse campeonato na margem aí de uma corrida. Isso está começando a ficar cada vez mais real. A tendência é que a margem agora seja de 2 corridas. Já era de 4, agora pode ficar de 2 corridas e está começando a se aproximar de uma. Então, abre o olho. Se o Verstappen ganhar essa corrida, minha Nossa Senhora, a situação para a McLaren começa a ficar muito feia. E se já estão reagindo assim com o Verstappen 55 pontos atrás, imagina quando começar a ficar mais próximo ainda, né? E o Lando Norris não é um colosso para aguentar a pressão. Mas no momento, eu acho que a experiência, mesmo que mal seja do ano passado, parece que ele está reagindo melhor. E já é a 4ª corrida seguida que o Lando Norris está andando melhor que o Piastri. O Piastri está sentindo demais a pressão. Isso está nítido. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.